Podemos culpar 1 milhão de pessoas, presidentes antigos, corruptos e outros. Eles têm culpa? Também. Mas sabe qual é o verdadeiro problema? Você. Você é parte do problema. Muitos se perguntam: qual é o problema do Brasil? Enquanto outros países como Estados Unidos, Canadá e Austrália são prósperos, por que o Brasil continua nessa situação? E quanto ao jeitinho brasileiro? Concordo que muitos de nós, brasileiros, somos uma nação forte, que persiste e não desiste facilmente. Mas neste vídeo, vou lhe mostrar por que deve abandonar a percepção do termo jeitinho brasileiro, evitando que sua vida se transforme em uma bola de neve de lamentações. Então, preste atenção nesse vídeo. Afinal, o que é o jeitinho brasileiro? Há várias interpretações desse termo. A mais enraizada e menos consciente que se passa na cabeça dos brasileiros é o jeitinho brasileiro de sempre encontrar o caminho mais curto, a malandragem, contornando regras ou procedimentos formais. Muitas vezes, isso contribui para a perpetuação de práticas negativas e para a deterioração dos valores sociais. Às vezes, você e as pessoas ao seu redor podem acabar seguindo esse caminho, e isso acaba se tornando uma prática, priorizando sempre o atalho. Sabemos que quanto mais nós focamos em atalhos ou no caminho curto, mais difícil se torna. Estaremos sempre iludidos com a ideia de conseguir algo rápido, ao invés de focar no que é correto ou sólido, muitas vezes visto como algo difícil ou demorado. Ao se concentrar nesse aspecto do jeitinho brasileiro, você acaba deixando as coisas para a última hora e de forma desleixada, e na pior das hipóteses, quebrando regras sociais. Infelizmente, uma vez que você começa a conviver com esse tipo de pensamento, ele transborda para toda a sua vida. No trabalho, você pega a caneta do amigo. Por que não furar a fila? Se todos furam, por que eu não posso? A mulher da padaria me deu R$ 10 a mais de troco. Por que devolver? São pequenas escolhas corruptas do dia a dia. Afinal, esse comportamento, muitas vezes manifestado de forma negativa ou seguindo princípios nada admiráveis, pode estar ligado à própria corrupção em massa no Brasil. Quando uma sociedade inteira encontra maneiras de sempre se sobressair, seja pelo bem ou pelo mal, pisando no próximo, é pura hipocrisia criticar os políticos, não acha? O que eles fazem está errado? Claro que sim. Mas é a pessoa que pratica essa corrupção diária baseando-se no jeitinho brasileiro não estaria errada também? Essas mesmas pessoas praticam e aceitam pequenos atos de corrupção, por vezes mascarados de jeitinho brasileiro. Como Jordan Peterson diz: arrume seu quarto antes de criticar o mundo. Se for criticar o próximo, esteja ciente de que o comportamento que tanto insulta pode estar dentro de você também. Quando percebo que estou em um ambiente onde as pessoas fazem coisas que não admiro, ou as pessoas ao redor dizem coisas que não sigo, rapidamente percebo que ele não é o meu lugar. Se fiz algo que não gostei, mentalizo isso e vejo como posso melhorar, ou não errar novamente. É um bom método. Segundo Richard Morse, um pesquisador americano especialista em América Latina, o nosso jeitinho brasileiro é uma estratégia de sobrevivência. Ao utilizar diminutivos, negociamos. Por exemplo, um professor que está aplicando uma prova em uma sala de aula diz que acabou o tempo da prova. Logo, todos os alunos dizem: só mais um tempinho. Isso basicamente significa que o aluno não vai entregar a prova, mas também não vai confrontar o professor. Ou seja, é uma estratégia de negociação, o jeitinho. Uma coisa interessante é que quando eu estava na escola, às vezes isso realmente funcionava, e o professor dava mais alguns minutos para terminarmos. Em países desenvolvidos, lei é lei. Aqui no Brasil, a lei muitas das vezes não funciona. É como se aqui o brasileiro decidisse se ele quer seguir uma lei ou não. Com certeza você já ouviu falar que em países de primeiro mundo, você não precisa se preocupar caso esqueça alguma coisa de valor em algum lugar. A maioria das pessoas não vai pegar o que você esqueceu, mesmo se for algo de valor. Aqui no Brasil é o contrário. A gente tem que tomar cuidado porque se esquecermos algum objeto de valor, já era. Isso ainda é o de menos, porque temos que tomar cuidado para não tomarem nossas coisas, ou seja, sermos assaltados. E é lógico que acontecem furtos em países de primeiro mundo também, mas é uma taxa extremamente baixa comparada ao Brasil e outros países que não são de primeiro mundo. No entanto, sabemos que isso é uma questão de caráter da pessoa, e também sabemos que só porque no Brasil isso é comum, não significa que eu ou você também vamos pegar algo que não nos pertence. Romanos 12, versículo 17 diz: não retribuas a nenhum homem mal por mal. Procurai as coisas honestas à vista de todos os homens. Eu sei que como brasileiro é injusto pagar altos impostos sem retorno. É injusto não termos um bom salário, uma boa segurança, vermos os preços aumentando disparadamente. Tudo isso é injusto. Mas também não significa que devemos burlar as leis, olhar apenas do nosso lado e não nos importarmos com o lado das outras pessoas. Infelizmente, o problema está na cultura. São as crenças e a mentalidade enraizadas no país que influenciam a maneira como os brasileiros escolhem viver. O verdadeiro problema é tudo aquilo que todos nós aceitamos como parte de ser brasileiro, mesmo que isso não esteja certo. No Brasil, nossa cultura é imediatista e egoísta. Não somos treinados para pensar no coletivo, mas sim no individual, para nós mesmos. Um exemplo disso foi quando vi um homem limpando a calçada de sua casa e jogando lixo na calçada vizinha. Uma mulher chegou, possivelmente sua esposa, e perguntou: mas e aquele lixo ali? Você não vai recolher? Ele respondeu: não, depois outra pessoa recolhe. Achei aquilo meio bizarro, pois o lixo nitidamente veio da calçada dele, sabe? A mulher teve que insistir com o homem para que ele limpasse a sujeira que ele mesmo fez. E ele saiu xingando a mulher, como
se estivesse certo em deixar o lixo ali. Outro exemplo foi durante a pandemia, quando o governo disponibilizou o auxílio emergencial. Conheci pessoas que não precisavam desse auxílio. Mesmo assim, conseguiram se manter muito bem e não necessitavam dele, mas o solicitaram. Lembro dessas pessoas dizendo algo do tipo: com certeza outras pessoas estão fazendo o mesmo, ou o governo nos rouba, por que não fazer isso? Tenho certeza de que, ao citar esses exemplos, você também pensou em pessoas que agiram de maneira semelhante ou têm essa mentalidade. O problema é que cada pessoa conhece pelo menos meia dúzia de pessoas assim. Se pararmos para pensar, esse é o problema. Não são um ou dois que fazem isso, é quase toda a população. O jeitinho brasileiro precisa acabar. A única forma de resolver isso é se cada brasileiro reconhecer que não deve culpar os outros, mas sim admitir que também faz parte do problema e decidir eliminar essa atitude dentro de si. Pensar apenas no individual e não na sociedade como um todo é um problema. Pensar na família é essencial, mas prejudicar outras pessoas ou passar por cima delas para obter benefícios próprios ou para a própria família é uma forma de egoísmo. Ser altruísta é ajudar todos da mesma forma, até mesmo um estranho, se possível, sem prejudicar o próximo para que sua família se beneficie, ou seja, devemos beneficiar ambos os lados, tanto a família quanto a sociedade em geral. É como na história que contei antes, do homem limpando a calçada. Ele cuidou de sua calçada, beneficiando sua família ao manter a área limpa, mas jogou a sujeira no quintal do vizinho, sem pensar no impacto que isso teria sobre ele, apenas se preocupando com sua própria calçada. Esse é apenas um dos milhares de exemplos que ocorrem no dia a dia. Não quero ser alguém que idealiza um país e critica outro. Cada país tem seus prós e contras, porém, em países como os Estados Unidos, o senso de nação é algo bonito de se ver. Quando os civis encontram militares que serviram, eles se aproximam e dizem: "Olá, senhor, obrigado pelo seu serviço." Eles reconhecem a importância disso e expressam gratidão uns pelos outros. Aqui, isso não existe. Muitos acordam com o pensamento de: "Farei qualquer coisa pela minha mulher e meus filhos." E está certo pensar assim, mas não deveríamos também acordar pensando em nosso país? As nações que deram certo têm esse senso de comunidade. Nós, não. A identidade nacional é a base de qualquer país, como tijolos para a construção de uma casa. No entanto, é difícil pensar em como resolver isso em um país onde somos confrontados com corrupção e aumentos constantes de impostos. Mas esse é assunto para outro vídeo. E assim, criamos uma sociedade que acredita que o único caminho para o sucesso é sendo egoísta, mentiroso, corrupto ou, nos piores casos, tirando a vida do outro. Quando eu era criança, eu lembro uma vez de estar jogando bola no quintal de casa. Minha avó estava dentro de casa ocupada com alguma coisa, quando alguém chegou batendo no portão. Eu me aproximei do portão e disse: "Quem é?" Lembro da pessoa dizendo que estava procurando a minha avó. Então eu disse para a pessoa esperar um pouco. Fui dentro de casa e avisei minha avó. Ela me disse para dizer que não estava em casa. Na época, era comum as pessoas irem até as casas cobrar algo, já que a internet não era tão avançada como é hoje. Enfim, isso não é legal. A melhor opção seria a minha avó ter se planejado para não ficar com uma dívida que não pudesse pagar. Mas como não é comum no Brasil fazer esse tipo de planejamento, o mais correto seria ela ter atendido a pessoa, sendo honesta e explicando que pagaria da melhor forma possível, assumindo o erro e ambas as partes chegariam em um acordo. Esse tipo de jeitinho brasileiro é prejudicial para a pessoa, para a população, para o país e para o mundo. Dan Ariely, um professor de psicologia e economia comportamental, conduziu um experimento aplicando um teste de matemática, onde cada questão correta rendia dinheiro. Ele dividiu os participantes em dois grupos. Um grupo tinha a opção de conferir o gabarito, destruir o teste em um triturador e então informar os pesquisadores quantas questões acertaram. No outro grupo, não havia possibilidade de trapacear, e os testes eram entregues diretamente aos pesquisadores. Os resultados mostraram que, mesmo no grupo onde era possível trapacear, a maioria dos participantes reportava uma média de acertos, ou ligeiramente mais. Uma observação interessante foi que quando o valor monetário por questão correta foi aumentado, houve uma redução na quantidade de trapaceiros. Dan chegou à conclusão de que as pessoas desejam se beneficiar, mas não querem ser vistas como desonestas. Este experimento foi realizado em diversos países, e os resultados foram consistentes, indicando que as pessoas tendem a ajustar seus comportamentos para se manterem dentro de uma norma social aceitável. Isso também demonstra que o jeitinho brasileiro não é exclusividade do Brasil. De fato, esse comportamento existe em outros países. A diferença é que no Brasil, muitas vezes, parece ser visto como algo inofensivo. Além disso, o jeitinho é muitas das vezes incentivado desde cedo, o que contribui para que seja um problema cultural mais pronunciado em comparação a outros países. Outro fator que aumentou a propensão das pessoas trapacearem nos testes foi a presença de alguém infiltrado na sala incentivando a trapaça. Ou seja, se muitas pessoas estão fazendo, talvez não seja um problema eu fazer também. Teve uma época em que eu trabalhava em uma distribuidora. Fiquei sabendo através de um colega de trabalho que o dono da distribuidora raspava a data de validade de alguns produtos, para não ter que jogar fora os que estavam vencidos. Na hora, achei um absurdo e fiquei indignado. Até hoje, não sei se isso era verdade ou não. Sinceramente, eu me pergunto, como alguém faz isso e não se importa com a
pessoa que consome o produto. Seja verdade ou não, com certeza isso acontece pelo Brasil e pelo mundo afora. Mas como eu disse anteriormente, esse jeitinho que o brasileiro dá para as coisas é em uma escala superior comparada a outros países. Isso não é apenas uma questão de governo e política, mas também uma questão de educação e caráter. Outro aspecto peculiar dessa mentalidade que tenho observado é que, enquanto em outros países a sociedade e o governo gostam de ver a prosperidade de um indivíduo, essa prosperidade faz com que ele se torne feliz e até mais dedicado em ajudar aquele lugar e aquelas pessoas. No Brasil, por outro lado, ser bem-sucedido é visto como sinal de que você fez algo errado, que roubou de alguém. Ser empresário ou empreendedor é considerado sinônimo de ladrão. Nos outros países, esses empreendedores são os que trazem ideias revolucionárias e prosperidade para a nação. Não entendo como as pessoas acham que pessoas bem-sucedidas são automaticamente mal intencionadas. Logicamente, há ricos que alcançam seu sucesso de maneira pouco ética, e isso não é algo admirável. Porém, assim como a pobreza e a riqueza podem ser um estado financeiro, elas também podem ser uma condição mental ou um destino. Uma pessoa honesta e humilde que busca constantemente conhecimento, mas ainda não conseguiu aplicá-lo corretamente e não tem recursos financeiros, está financeiramente pobre, mas ela não é pobre moralmente. Enquanto uma pessoa que alcançou riqueza pisando em outros, através de atos desonestos, pode estar financeiramente rica, mas ser moralmente pobre. Resumindo, pobreza e riqueza podem ser tanto um estado financeiro quanto uma mentalidade ou um destino. Se você vive em um ambiente onde acredita que todos os ricos alcançaram seu sucesso de maneira desonesta, que são todos ladrões e que sua própria prosperidade só pode vir de exploração maliciosa, você estará limitando o seu próprio progresso financeiro. Como Harv Eker, autor do livro Os Segredos da Mente Milionária, diz: essa é uma crença limitante de pessoas com mentalidade pobre. E é claro, se você pensa assim, é difícil progredir financeiramente. Como esperar prosperar se inconscientemente acredita que a riqueza é suja ou errada? Um problema muito recorrente da mentalidade do jeitinho brasileiro é a busca por validação. Lembro de uma vez em que estava trabalhando em uma empresa e conversava com os colegas durante um momento descontraído. O papo fluiu até chegarmos ao assunto de celulares. Eu não tinha um iPhone e uma das minhas colegas de trabalho me perguntou: por que você não compra um iPhone? Respondi: não é minha prioridade agora. Meu celular não está nas melhores condições, mas consigo usá-lo por mais um tempo. Ela retrucou: você deveria comprar um. Todo mundo aqui da empresa tem. Naquele momento, olhei para ela e respondi algo como: quem sabe daqui a um tempo. Fiquei pensando naquilo, e após refletir bastante, pensei, talvez ela nem precisasse desse celular em específico. Comprou apenas porque todo mundo tem. Também pensei que ela poderia ter comprado apenas para impressionar. Lembro que o celular dela era o modelo mais novo da linha, e ela me disse que pagou cerca de R$ 8.500 ou algo assim, não me recordo o valor exato. Eu não tenho nada a ver com a vida dela, se ela se sente feliz com isso, tudo bem. No entanto, olhando por uma perspectiva diferente, pagar mais de 6 salários mínimos em um celular quando você ganha um salário mínimo apenas para seguir a tendência dos colegas de trabalho e não pensando em usar o celular como uma ferramenta para gerar valor a longo prazo ou porque realmente gosta dele, pode ser um pouco problemático, não acha? Eu poderia ter dado um jeitinho brasileiro nessa história, talvez parcelando o celular em 12 vezes ou pegando dinheiro emprestado, só para não ser visto de forma diferente pelos colegas. Mas decidi que não compraria o celular porque não era algo que eu realmente queria. Se o comprasse, seria apenas para atender a uma expectativa dos outros e não uma necessidade real minha. Entende o que eu quero dizer? E muitos seguem esses conceitos, não só em relação a materiais como celulares, mas também nas escolhas do dia a dia. Para resumir, onde está o problema nisso? As pessoas estão muito mais preocupadas com as aparências do que com sua verdadeira essência ou com o que realmente precisam, e sacrificam qualquer coisa por isso, prejudicando até mesmo a vida financeira. Pessoas com essa mentalidade acabam dando um jeitinho brasileiro e parcelando tudo que vem pela frente, apenas para ter aquele celular do ano, aquela roupa, aquele relógio, aquela joia ou aquele carro. E às vezes, optando por isso em uma fase que não é a melhor escolha, se atolam em mais dívidas, acabam comprando o que não querem, no momento que não querem, para mostrar às pessoas que não gostam. E posso ser sincero, ninguém liga para suas posses tanto quanto você. Você não quer o relógio ou o carro veloz, você quer respeito e admiração. Mas não esqueça que gentileza, empatia e humildade proporcionam mais respeito do que o motor de um carro. Mas enfim, eu tenho uma pergunta para você. Quero que pense sobre ela. Quando você tentou impressionar alguém que não precisava ficar impressionado? O brasileiro reclama da sujeira na rua, mas joga o lixo na calçada. Tem preguiça de ir ao trabalho ou à escola e pega um atestado para ficar em casa. Pulam a roleta do ônibus ou entram pela porta de trás. Sentam em lugar preferencial no ônibus e, quando chega alguém que realmente precisa, fingem estar dormindo. Furam filas só porque tem alguém conhecido lá na frente e não se importam com quem está esperando há mais tempo. Os pais ensinam os filhos a mentirem sobre a idade, só para garantir aquele descontinho para as crianças. Quando criança, se alguém vem cobrar uma dívida em casa, os pais falam para o filho dizer que não está em casa. E assim, desde cedo aprendemos a evitar problemas ao invés de resolvê-los. Esses são alguns exemplos do jeitinho brasileiro. A reclamação sobre o governo e a política é geral, mas será que estamos fazendo a nossa parte para mudar isso?
Fazendo este vídeo, pode parecer que somos contra o Brasil e os brasileiros, que inclusive somos brasileiros, mas não, nós apenas somos contra a desonestidade, e isso independe da nacionalidade da pessoa e do país. Obviamente, outros países e sua população também têm seus defeitos e seus jeitos, mas infelizmente com o brasileiro é algo mais sério, até porque o jeitinho brasileiro é algo famoso mundialmente. Com tudo o que dissemos até agora, não queremos que você se sinta ainda mais culpado ou que culpe seus amigos por isso. Gostaria que nos esforçássemos para construir um lugar melhor para todos, inclusive para nós mesmos. Como Marco Aurélio disse, por que deveríamos estar zangados com o mundo, como se o mundo fosse notar? A única mudança que realmente será notada será a quebra dessa mentalidade do jeitinho brasileiro e o início de um pensamento crítico sobre como tem nos afetado. Fizemos um vídeo anteriormente sobre o impacto da música no nosso comportamento e ações. Não é segredo que muitas músicas hoje em dia abordam temas que ultrapassam os limites do que consideramos aceitável. Você pode assistir esse vídeo clicando no card acima. Talvez você nem perceba que a música pode prejudicar até mesmo sua produtividade. Nós somos contra a manada e você deveria ser também. Obrigado pelo seu tempo.